No livro de Atos, capítulo 16, verso 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação, meu amigo, é uma coisa muito fácil de adquirir. Ela foi paga por um preço muito alto, muito alto. Custou o preço do sangue do Filho de Deus. Mas é uma coisa fácil de adquirir. Basta você crer. Você não tem que fazer esforço nenhum, não tem que fazer sacrifício nenhum, porque a Bíblia te garante que pela graça você foi salvo por meio da fé em Jesus Cristo. E isso não vem de nós, não vem de você, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma coisa gratuita, é um presente dado por Deus, na qual você não tem participação nenhuma. Que a Bíblia diz que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia, Deus já tinha planos e projetos para você. A salvação é para todos, mas poucos se deixam alcançar por elas. A maioria das pessoas não querem saber, não se interessam, querem viver a vida. Mas a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Às vezes você tem um parente teu que você prega o evangelho para ele não quer saber, não quer ouvir, tem tudo para fazer lá fora, menos dentro da casa de Deus. Aí acontece alguma coisa, aquele paciente, aquele parente teu fica doente, vai para o hospital, fica no CTI, sem condições de voltar. Morreu ali, naquele CTI ele morreu. Aí toda a família pensa: meu Deus, meu parente morreu sem Jesus, morreu sem salvação. Meu amigo, tudo pode acontecer. Inclusive, o Espírito Santo, que nos convence, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele pode entrar no interior daquele corpo em coma, ir lá naquele coração, naquele espírito e se revelar a ele, e apresentar ele a Jesus. E Jesus falar para ele: eu sou o Deus que teus pais servem, eu sou o Deus que teus irmãos servem, fui eu quem morreu por você. Você vai morrer agora, mas você não vai, você depende de você me aceitar ou não. E a pessoa pode ter um encontro íntimo com Jesus na hora da morte. Porque os médicos dizem, e eu já trabalhei em CTI, que quando um paciente está em coma, você pode falar com o paciente que às vezes ele ouve. Às vezes tem situações que você pede: se está me ouvindo, aperta a minha mão. E o paciente em coma aperta a sua mão lentamente, mas aperta. Ele tem consciência, ele pode não estar plenamente lúcido, mas ele tem consciência. E se ele consegue ouvir a nós, imagina o Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso. Ele pode alcançar o teu aparente lá no CTI, onde ninguém mais tem contato com ele. Deus pode. Então é muito precipitado para a gente dizer que fulano foi para o céu ou que fulano foi para o inferno. Foi para o céu porque o cara pode parecer cristão na tua presença, na sua frente, dentro da igreja, mas lá fora, longe dos olhos do mundo, longe dos olhos da igreja e dos pastores, dos irmãos e dos vizinhos, só Deus e ele sabem o que ele anda fazendo, longe de todos. Então ele morre naquela situação e todo mundo vai dizer: poxa, ele está no céu, era um homem de Deus. Será? Deus sabe. E outra pessoa, o contrário, a recíproca é verdadeira, o contrário é real. A pessoa pode viver uma vida totalmente sem compromisso com Deus, ela tem um problema, vai para o hospital, fica na CTI, e chega lá, o Espírito Santo faz aquilo que ninguém mais pode fazer, que é levar a mensagem. Pode acontecer, a promessa é: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A gente não sabe, é muita loucura a gente dizer que alguém foi salvo ou que alguém foi perdido. A gente crê, se a pessoa confirmou a Jesus como o seu Salvador e viveu uma vida íntegra diante de Deus pela fé, foi alcançada pelo sacrifício do Calvário, tem dúvida que aquela pessoa está salva. Quando você conhece o testemunho da pessoa, quando você sabe quem é aquela pessoa não deixa dúvida, a salvação dela não deixa dúvida, ela foi salva. Mas tem pessoas que você não conhece, você pensa que conhece e não conhece. Perto de você é uma coisa, longe de você é outra. Foi feito dessa pessoa. E tem pessoas que você conhece, sabe que ela não quer nada com Jesus, foi parar no CTI, morreu. Quem pode garantir o que aconteceu no íntimo dela com Jesus? Ninguém pode garantir nada. A Bíblia fala que lá quando João viu em Apocalipse, ele viu que havia milhões e milhões e milhões de salvos. Era um número tão grande de pessoas que não se podia contar.
Era como a areia do mar, João falou, quando ele viu os gemidos lá no céu. É muita gente. A Bíblia não fala que existem números incontáveis no inferno. Existe muita gente. A porta é estreita, o caminho é largo, a porta da perdição é estreita e o caminho é largo. Mas Deus não perde para o diabo nunca, nunca. Uma multidão como a areia do mar que não se podia contar. Creio que vai ter muita gente no inferno, já tem essa hora, mas o céu não vai perder para o inferno. Deus sabe quem é dele, Deus conhece os que são deles. E aqueles que são deles, ele alcança até no último segundo de vida. Ele não deixa partir. Se você é de Jesus, ele vai te alcançar. Porque Jesus pregou o evangelho para todos. Mas ele, na sua presciência, ele sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Todos têm possibilidade de serem salvos pela fé em Jesus. Mas muitos não vão se portar, não vão querer. Mas aqueles que são de Jesus, eles sentem algo. Às vezes ele pode até ter uma revolta contra Deus, na ignorância, no engano que o diabo colocou nele. Então ele pode se questionar muitas coisas, porque disso, porque daquilo, ele tem um conflito interno com Deus. Às vezes até blasfema contra Deus. Mas Deus conhece a natureza e a profundidade da alma dele. Só Deus sabe o que Deus vai fazer com aquela alma. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele homem, aquela mulher, pode não ter confessado Jesus com a boca, mas quem garante que lá no coma, Jesus entrou no coração dele, na alma dele, ele teve a conversa íntima com Jesus, que ninguém mais viu, ele foi alcançado e confessou a Jesus. Só pertence a Deus. Não pertence a mim dizer quem entrou no céu e quem não entrou. Nós não podemos julgar o servo alheio. Nós somos servos de Jesus e só ele pode nos julgar. Mas isso não significa que eu possa viver uma vida de qualquer jeito. Eu tenho que ter compromisso com Deus, tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho que viver em santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas aquela pessoa que morre de repente, viveu a vida toda no pecado, e na última hora encontra Jesus, ela não teve tempo de se batizar, não teve tempo de nada. Ela morreu ali, ela morreu salva, como o ladrão da cruz. Não teve tempo de se batizar, não teve tempo de confessar Jesus. Ele confessou Jesus diante de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus garantiu para ele, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido, a palavra de Deus não mente. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se você tem um parente que ainda não aceitou Jesus, ore por ele, não desista de orar, mesmo que tudo pareça perdido. Deus sabe como movimentar as águas e fazer a coisa acontecer. Tudo está sob o controle dele. Não perca a esperança. E também não decrete que alguém está no céu e nem decrete que alguém está no inferno. Decrete que alguém está no céu. Se você conhece aquela pessoa intimamente, sabe do proceder dela, da vida dela, da intimidade dela com Deus, das obras, dos frutos dela, aí não tem como duvidar. Eu conheço pessoas que estão no céu nessa hora, eu conheço a vida da pessoa, e uma delas é minha mãe, está no céu agora me esperando, e um dia estarei com ela e vou dar um grande abraço, matar a saudade, junto com todos os santos que estão lá. A vida dela eu conheço, eu posso garantir. Mas tanta gente que a gente conhece, que a gente pensa que conhece e não conhece, a gente não sabe, né, meu querido? Então, o importante para a gente é ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida de obediência e uma vida de santidade. E não fazer juízo, porque o juízo pertence a Deus. Nós somos aqui mensageiros, levamos a mensagem. Crê quem quer. Quem crê será salvo. Quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. E nós cremos. Graças a Deus, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, um dia nós cremos. E pela nossa fé, não pelas nossas obras, nós somos salvos. E somos remidos e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas, é o que Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meu querido. Siga em frente, porque no final, a alegria que espera o servo de Deus é uma alegria que esse mundo nunca viu. A paz que espera pela gente é uma paz que esse mundo não pode explicar. A vida que está além do que o nosso olho pode ver é uma coisa fantástica, uma coisa indescritível, como diz a Bíblia. Aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, e aquilo que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo está cada vez mais distante de Deus. O mundo cada vez mais não querendo saber de Deus, fazendo todos os prazeres da carne e rejeitando a Deus.
Mas se você for fiel, naquele dia, você vai ver que valeu a pena servir ao Senhor. Aí naquele dia as pessoas vão saber a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então sirva ao Senhor, que no final vai valer a pena. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.